Bom dia, pessoal. Estamos aqui para fazer a nossa retificação da aprendizagem da nossa segunda E. Vai ser um pouco mais diferente do que nós fazemos nas nossas lives, né? Porque aqui é importante que a avaliação esteja aberta. Então, vamos começar logo, tá certo? Com a nossa retificação da aprendizagem. Então aqui, ó, começando essa questão do verdadeiro ou falso aqui, acerca do capítulo 2, né, as nossas grandes navegações, vocês são os nossos piratas. Nós não tivemos aqui nenhum grande problema, a não ser na justificativa número 3, né, sobre a parte da astronomia que estuda os astros. E aí era uma casquinha de banana, né, com relação ao conceito de cosmografia e cosmologia, e alguns de vocês caíram, poucos, mas caíram. Tá certo? Aqui com relação ao estudo dos reis absolutistas, a grande maioria acertou todos, né? Era só verificar lá no livro, tá certo? Era uma questão muito, muito fácil essa aqui, nós não tivemos problema nenhum. Passando para a terceira questão, aqui nós tivemos um pequeno problema na número 4, né? Com relação a verdade cristã se encontra na Bíblia. Então, nós tivemos alguns alunos que botaram as duas alternativas. Tá certo? E está errado. Por quê? Porque no enunciado da questão, eu estou pedindo com relação aos estudos do capítulo 7. Ou seja, a verdade está na Bíblia para a Igreja Católica e para o protestantismo? Está nos dias de hoje. Não naquela época. Naquela época, vocês lembram que a gente estudou isso um bocado, que apenas 1% da população sabia ler. Então, eles não tinham acesso ao conteúdo da Bíblia. A verdade, naquela época, estava nas palavras, seja do padre, seja do pároco, seja do abade, seja do bispado. Vocês estão entendendo? Então, houve aí essa confusão entre vocês. Alguns alunos vieram me perguntar e está aí justificado por que nessa coluna era só para marcar protestantismo. A Igreja Católica pensa assim hoje? Pensa. Mas a gente está estudando história na Idade Moderna. Está entendendo, pessoal? Então, por isso que na linha número 4 só cabe o protestantismo, que era uma das... Né, essa questão da verdade se encontrar na Bíblia era uma das certezas que o Lutero tinha. Tá certo? Passando aqui, de acordo com os estudos do capítulo acerca das grandes navegações, né, e das viagens, é correto afirmar. A grande maioria acertou, tá certo? Era a letra A, a primeira alternativa, tá certo? E na outra questão aqui também, a grande maioria acertou, né? Qual rei não era católico, não se considerou católico ao final do seu reinado? E aí, pessoal, era Henrique VIII, todo mundo sabe disso, né? Que o Henrique VIII ele criou a religião para poder se separar de Catarina de Aragão, filha de Isabel de Castela e Filipe de Aragão, para poder se casar com Ana Bolena. Vocês lembram que eu falei que isso era melhor do que Rede Globo? Melhor do que novela da Rede Globo? Então, o único que não terminou seu reinado como católico foi Henrique, que criou uma nova religião, se libertando das imposições do matrimônio da Igreja Católica e criando a Igreja Anglicana para se casar de novo. Depois ele se casou mais 3 vezes, mas daí a gente não aprofundou muito esse assunto, não. Tá certo? A questão aqui do documento vendido pela Igreja Católica, a grande maioria acertou, né? Indulgências. É algo que é meio obrigação de vocês saberem. Tá certo? Então não teve muito problema aí, não. É a questão das indulgências mesmo. Tá certo? Aqui na outra questão, pensador protestante nascido na França. Tinha uma pequena casquinha de banana, eu botei o nome do Lutero em cima, então quem leu rapidamente se pegou aqui, tá certo? Mas é o Calvino, a resposta correta, né? Inclusive ele era muito mais radical com relação aos preceitos do protestantismo do que o próprio Lutero, então a resposta aqui foi Calvino, tá certo? O império que ficou conhecido pela Invencível Armada, a grande maioria errou, Império Espanhol, botaram Espanha, botaram o reinado de Filipe II, tá certo? Tudo isso aí acertei corretamente, né? A Invencível Armada
foi criada pelo Império Espanhol para singrar os mares. E agora começamos aqui as questões dissertativas. A primeira, sobre a expansão marítima no século XV, as 3 principais razões pela qual Portugal teve condições de ser o pioneiro. Vamos abrir aqui a chave da resposta. Então aqui, pessoal, eram 4 condições que fizeram o pioneirismo português. A localização geográfica, ser uma monarquia centralizada, né? Monarquias centralizadas, ou seja, sempre não houve durante muito tempo guerras de sucessão. O rei morria, o filho assumia, o rei morria, o filho assumia. Então, monarquias centralizadas. Recursos econômicos abundantes, isso veio da união entre nobreza e burguesia, e a descoberta de técnicas náuticas. Então, o aluno, cada um dessas 4 que ele colocou, ele ganhava 2 scores, até o máximo de 6, que era quanto valia o máximo da questão. Aí teve aluno que botou descoberta de técnicas náuticas, 2 scores. Aí colocou o descobridor da caravela, mas a caravela já está na descoberta das técnicas náuticas. Então, ele não ganhou 4 scores aí. Ele ganhou somente 2. Aí ele botou recursos econômicos abundantes, 2 scores. Aí colocou união da burguesia com a nobreza. Não ganhou. Por quê? Porque foi a união da burguesia com a nobreza que levou aos recursos econômicos ficarem abundantes no Império Português nessa época. Tá certo, pessoal? Então, tá aí os 6 scores. O que foram os acordos da Bula Intercetera e do Tratado de Tordesilhas? Tá certo? E qual a diferença entre eles? Então, pessoal, o feedback ele tá muito óbvio, tá certo? Aí teve aluno que botou 100 mil léguas de Cuba, 300 mil léguas ou 1000 quilômetros. Não, pessoal, é 100 léguas. Estava muito bem escrito no livro, estava muito bem colocado nos meus slides, tá certo? Então, o que eram esses acordos, tanto um como o outro? Dividiu o mundo entre Portugal e Espanha em uma linha imaginária a partir de Cabo Verde. Era esse o tratado. Aí teve gente, era um tratado que dividia o mundo, mas não disse entre quem era. Então, não ganhou o score. Tá ok, pessoal? Então, tá tudo, o feedback tá explicando aí direitinho, tá certo? A maioria de vocês ganhou os 4 scores. Não tivemos muito problema nessa questão. Tivemos problema na questão de baixo. O que foi a Magna Carta, pessoal? O que foi a Magna Carta? Foi um documento que limitava o poder do rei inglês. 2 scores. Qual a sua importância? Teve gente que fez um tratado, escreveu lá embaixo que o rei, que Cromwell foi até a Revolução Gloriosa. Não, não é isso. Eu só queria que você dissesse o que era a Carta Magna e você ganhava 2 scores e dizia qual foi a importância para a descentralização monárquica. O que é que ele fazia? Impedia o rei de aumentar imposto e declarar guerra sem falar com a nobreza, com os barões e com o clero. Tá certo? O povo era ouvido através da nobreza. Eles escutavam indiretamente com relação a isso. Mas aí o pessoal escreveu o tratado, falou de Cromwell, falou da Revolução Gloriosa, que não era nem o objetivo da Magna Carta, e esqueceu de falar as consequências. Qual era a consequência? Que o rei, para declarar guerra e aumentar imposto, tinha que falar com os outros. Não podia tomar essa decisão unilateralmente. E aí alguns alunos perderam alguns scores nisso aí. E a última questão, a razão do apoio da nobreza a Lutero. Trabalhamos na AP, né? Na nossa AP teve uma questão parecidíssima com essa, tá certo? Então nós trabalhamos nos slides, nas videoaulas, nas lives, eu sempre falando da importância disso, que isso era importante. Vocês vão ver que vocês vão ver isso no ano que vem, nos anos seguintes. Nessa a gente só cobrou o que era imprescindível para que vocês pudessem seguir nos estudos, tá certo? Então, qual era a razão da nobreza apoiar Lutero? Livrar-se do Papa, do pagamento dos tributos à igreja e até um possível confisco de igreja. Então, estava muito simples. Vocês também, no geral, as notas foram muito boas mesmo. Nós tivemos vários 10, o que é difícil numa prova do Major Igor, tá certo? Nós tivemos muitas notas boas. E é isso aí. Continue nos estudos, tá certo? Qualquer problema, eu já respondi a alguns alunos. Se tiver algum problema, vamos colocar no YouTube essa retap agora. Qualquer problema a respeito dela,
podem mandar e-mail para mim, tá certo? As notas já estão lançadas, mas a gente ainda pode modificar se houver alguma coisa, tá certo? No mais, bons estudos. Fiquem com Deus e já já a gente já vai começar o nosso terceiro trimestre. Tá certo, pessoal? Boa sorte. Agora nós temos que arrumar novos nomes para vocês, porque agora nós vamos aportar na terra que nós vivemos até hoje. Forte abraço, beijo em todo mundo. Fiquem com o Altíssimo.